paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos ao estudo bíblico de hoje? Hoje nós vamos contar a história, nesse estudo bíblico, vamos estudar um pouquinho sobre Abigail. Você já ouviu falar de Abigail? Ela foi uma das mulheres de Davi. Vamos saber como aconteceu isso? Vamos saber quem era Abigail, a história dela nos ensina? Vamos lá, vou começar depois da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por esse período que o Senhor tem nos concedido de estudar a Tua Palavra. Muito obrigada, meu Pai, por ministrar em nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui todo dia estudando um personagem da Tua santa, poderosa e genuína Palavra. Continue ministrando conosco, Pai, falando além do que as nossas palavras possam expressar. E preparando a terra do coração do meu irmão e da minha irmã para ouvir, entender e, acima de tudo, praticar a Tua Palavra. Amém. Abigail. Quem era Abigail? Ela foi a esposa de um homem rico e malvado chamado Nabal. Mas Abigail era sensata e humilde. Além de ser muito bonita, tanto física como principalmente espiritualmente. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 25. O que ela fez? Agindo com sabedoria e discernimento, Abigail evitou que uma grande tragédia acontecesse. Abigail evitou que seu próprio marido fosse morto. Ela e Nabal viviam na região onde Davi estava se escondendo como fugitivo antes de se tornar rei de Israel. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal enquanto estavam ali, mas quando os mensageiros de Davi foram pedir alimento a Nabal, Nabal se recusou a ajudar. Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar Nabal e todos os homens da casa dele. Leia isso lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo de 10 a 12, também 22. Quando soube o que seu marido tinha feito, Abigail agiu rapidamente. Ela pediu que seus servos levassem alimento para Davi e os homens dele, e depois ela mesma foi até Davi implorar por misericórdia. Leia isso lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos de 14 a 19, também 24, 31. Davi viu o que Abigail tinha enviado, percebeu sua humildade e ouviu o conselho sábio dela. Então ele reconheceu que Deus estava usando Abigail para impedir uma tragédia. Lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 25, versículo de 32 a 33. Logo depois disso, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de 37 a 41. O que podemos aprender com Abigail? Embora ela fosse rica e bonita, Abigail tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesma. Com o objetivo de manter a paz, ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Olha que nobreza, né? Ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. E aqui nós vamos entender quando Jesus diz: se você só souber que alguém tem algo contra você, vai e peça perdão, conserte-se, né? Se a gente já tem dificuldade de pedir perdão quando a gente erra, imagina sem errar. Quanta nobreza desta mulher. Ela resolveu uma situação tensa, mas com calma, tato, coragem e sabedoria. Abigail viu
pânico nos olhos do rapaz. Ele estava aterrorizado e com bons motivos. Um grande perigo se aproximava. Bem naquela hora, cerca de 400 guerreiros estavam a caminhos, determinados a matar todos os homens na casa de Nabal, marido de Abigail. Por quê? Já dissemos. Tudo começou com Nabal. Vamos aqui repetir para você. Como sempre, ele havia agido de modo cruel e insolente. Só que, dessa vez, tinha insultado o homem errado. O estimado comandante de um grupo leal de guerreiros bem treinados. Um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez um pastor, procurou Abigail acreditando que ela pensaria em algum plano para os salvar. Mas o que uma única mulher poderia fazer contra um exército? Talvez você possa dizer o que eu sozinha posso fazer diante desse tamanho, do tamanho deste problema que eu estou me enfrentando. Abigail resolveu. Que tipo de homem era Nabal? Abigail e Nabal não formavam um bom par. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. É verdade que ele tinha dinheiro, por isso se achava muito importante, o bambambam, o dono do pedaço. Mas como os outros o encaravam? Talvez não seja possível encontrar na Bíblia outro personagem descrito em termos tão negativos. O próprio nome dele significava insensato ou estúpido. Isso mesmo, Nabal significa insensato ou estúpido. Não se sabe se fora seus pais que lhe deram esse nome ou se ele ficou conhecido assim mais tarde, mediante as suas estupidez. De qualquer forma, ele fazia jus a este nome. Nabal era duro e mau nas suas práticas. Por ser tirano e beberrão, muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Leia essa parte dessa história em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Também está lá no 17, no versículo 21 e no 25. Versículos 17, 21 e 25. Qual talvez tenha sido o motivo de Abigail ter se casado com um homem tão imprestável? Abigail era bem diferente de Nabal. O nome dela significava: meu pai se fez alegre. Muitos pais se orgulharam de ter uma filha bonita, mas um pai sensato fica mais ainda, mais feliz por ver a beleza interior da sua filha. Muitas vezes, uma pessoa que é bonita por fora se esquece de desenvolver a qualidade como descrição, sabedoria, coragem e fé. Esse não era o caso de Abigail. A Bíblia a elogia por sua descrição e beleza, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Alguns talvez se perguntem por que a jovem tão inteligente se casou com um homem tão imprestável. Lembre-se que muitos casamentos nos tempos bíblicos eram arranjados. E mesmo que um casamento não fosse arranjado, dava-se muito valor à aprovação dos pais. Será que os pais de Abigail aprovaram ou até arranjaram esse casamento impressionados com a riqueza e o destaque de Nabal? Será que eram pobres e sentiram-se pressionados? Seja como for, o dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. Nem sempre o dinheiro faz da pessoa alguém melhor. Que conselho a história de Abigail deixa aos seus pais, aos pais de hoje? Pais sensatos
procuram se ensinar aos filhos a ter um conceito correto sobre casamento. Eles não pressionam seus filhos a casar por dinheiro, nem a namorar quando ainda são novos demais para assumir as responsabilidades e os papéis de adulto. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 36. No entanto, era muito tarde para Abigail pensar nisso. Independentemente dos motivos, ela tinha se casado com Nabal e estava decidida a fazer o seu melhor naquela situação. Ele lançou expectativas sobre ela. A quem Nabal insultou e por que você acha que isso foi muito insensato? Nabal tinha acabado de piorar a situação de Abigail. Ele havia insultado ninguém menos que Davi, o servo fiel de Deus, a quem Samuel, o profeta, tinha ungido, revelando que Davi era o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 2 e capítulo 11, versículo 13. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul e morava numa região desértica com seus 600 guerreiros leais. Nabal morava em Maom, mas trabalhava e provavelmente tinha terras ali perto em Carmelo. Essas cidades ficavam entre Montes Carmelo, de pastagens boas para criar ovelhas, incluindo as 3.000 que Nabal possuía. Mas a região em volta era desértica. Ao sul ficava o vasto deserto de Parã. A região ao leste, que dava para o Mar Salgado, era inóspita e cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesse lugar era um desafio para Davi e seus homens. Com certeza, ele tinha que caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades. Era comum se encontrarem com os jovens que trabalhavam como pastores para o rico Nabal. Teria sido fácil pegar uma ou outra ovelha de vez em quando, mas ele não fazia isso. Pelo contrário, eram como muralhas protetoras em volta do rebanho e dos servos de Nabal. Leia lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 15 e 16. Ovelhas e pastores enfrentavam vários perigos. Haviam muitos pregadores e a fronteira de Israel, no sul, ficava tão perto que eram comuns ataques de bandos de saqueadores e ladrões estrangeiros. Devia dar muito trabalho alimentar todos aqueles homens no ermo. Por isso Davi enviou 10 mensageiros a Nabal, pedindo ajuda. Davi escolheu o momento certo. Era época festiva de tosquia e era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu bem as palavras, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. Qual foi a reação de Nabal? 1 Samuel, capítulo 25, versículos 5 e 8, vai dizer que ele ficou furioso. O jovem mencionado no início descreveu a cena a Abigail dizendo que Nabal lançou invectivas, insulto, que quer dizer insultos sobre ele. Aquele homem mesquinho começou a reclamar,
por causa do seu precioso pão, água e carne. Ele zombou de Davi, dando a entender que ele era insignificante, que Davi era insignificante, e o comparou a um servo fugitivo. Essa forma de encarar Davi talvez fosse similar à de Saul, que odiava Davi. Nenhum deles pensavam como Deus, que amava Davi e o via como o futuro rei de Israel, não como um escravo rebelde. 1 Samuel capítulo 25, versículo 10. Quando os homens voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. Cinge-vos cada um a sua espada, ordenou. Armados, Davi e 400 dos seus homens saíram para lutar. Ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 12. Era compreensível Davi sentir-se furioso, mas a forma de ele expressar isso estava errada. A Bíblia diz: o furor do homem não produz a justiça de Deus. Mas como Abigail salvaria a sua casa? Bendita seja a tua sensatez, Abigail. Em certo sentido, já vimos Abigail dar o primeiro passo para corrigir essa situação terrível. Ao contrário de seu marido, Nabal, ela estava disposta a ouvir. Quanto a levar o assunto a Nabal, o jovem servo disse: ele é um homem demasiado imprestável para se falar com ele. 1 Samuel capítulo 25, versículo 17 vai dizer: infelizmente, a importância que Nabal dava a si mesmo fazia com que ele não quisesse ouvir. Essa arrogância também é muito comum hoje em pessoas que se julgam os donos da verdade. Não gostam de ouvir a verdade, se acham certos sobre todo mundo. Todo mundo está errado. Só eles são os certos quando têm uma opinião. Esses são assim das pessoas que vivem na sombra da síndrome de Nabal. Mas aquele jovem sabia que Abigail era diferente, por isso recorreu a ela. E sem dúvida foi por isso que lhe contou o problema. Ao contrário de Nabal, Abigail estava disposta a ouvir. Às vezes, precisamos parar de querer falar o tempo todo e aprendermos a ouvir um pouco mais. Abigail pensou e agiu rápido. O relato diz que ela apressou-se imediatamente. Esse relato usa 4 vezes o verbo apressar. Com respeito a Abigail, ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens. Nesse presente incluía pão, vinho, carne e ovelha, grão torrados, tortas de passas e de figos. Fica claro que Abigail sabia bem o que tinha à sua disposição e era uma excelente dona de casa, bem parecida à esposa capaz descrita mais tarde no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 31. Ela mandou seu servo ir na frente com as provisões, com os presentes. Depois seguiu sozinha atrás. Mas, conforme lemos, ela não contou nada para Nabal, seu esposo. Lê em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 e 19. Significa isso que Abigail se rebelou contra a chefia do seu marido Nabal porque ele tinha direito de saber? Porque exercia essa autoridade sobre ela? Não. Lembre-se que Nabal havia agido iniquamente contra o servo ungido de Deus. Essa ação poderia resultar na morte de muitos membros inocentes da casa de Nabal.
Será que se Abigail não tivesse feito nada, teria se tornado culpada com o marido? No caso em questão, ela tinha de colocar a submissão a Deus na frente da submissão ao seu marido. Pouco depois, Abigail se encontrou com Davi e seus homens. Novamente, ela se apressou, dessa vez, para descer do jumento e se curvar diante de Davi. Leia isso lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 20 e 23. Então, abriu o seu coração, fazendo uma forte súplica por misericórdia em favor do seu marido e de sua casa, mas as suas palavras surtiram efeito? Por favor, deixa a tua escrava falar aos teus ouvidos, disse Abigail. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pediu perdão a Davi. Abigail foi realista ao reconhecer que seu marido era tão insensato como o nome dele indicava, talvez sugerindo que castigasse aquele homem que estava debaixo da iniquidade de Davi, mas ela mostrou que tinha confiança em Davi como representante de Deus, reconhecendo que ele estava travando as guerras de Deus. Também indicou que sabia da promessa de Deus sobre Davi e o reinado, pois disse: Deus certamente te comissionará como líder de Israel. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele ou que talvez se tornasse mais tarde uma razão para vacilação. Pelo visto, referindo-se a uma consciência perturbada, leia lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo de 24 a 31, sem dúvida, palavras gentis e tocantes. Como Davi reagiu às palavras de Abigail e por que ele a elogiou? Ele aceitou o presente de Abigail e disse: Bendito seja Deus, o Deus de Israel que te enviou neste dia ao meu encontro, e bendita seja a tua sensatez, e bendita seja tu que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Davi a elogiou por ter tido coragem de ir imediatamente ao encontro dele e reconheceu que Abigail o havia impedido de ter culpa de sangue, de cometer uma tragédia. Ele disse: sobe em paz para a tua casa. E humildemente acrescentou: escutei a tua voz. Lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo 32 a 35. Queridos e queridas, essa é uma história muito linda, muito linda. Eis a tua escrava, vai continuar a história, estamos quase chegando no fim. A caminho da casa, Abigail, com certeza, refletiu naquele encontro. Ela deve ter percebido o contraste entre aquele homem fiel e bondoso e o homem bruto com que havia se casado. Mas não ficou pensando nisso, não. Lemos mais tarde que Abigail entrou até Nabal. De fato, ela voltou para o marido determinada, como sempre, a cumprir o seu papel de esposa. Abigail precisava lhe contar sobre o presente que havia enviado a Davi e seus homens. Nabal tinha o direito de saber. Ele também tinha o direito de saber do perigo que havia sido evitado antes que soubesse por outras pessoas. O que o faria ainda mais vergonhoso. Mas não dava para contar naquele momento, porque Nabal estava completamente embriagado, festejando, como se fosse um rei. Lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo 36. Abigail corajosamente contou a Nabal o que tinha feito para salvar a vida dele, mas no dia seguinte,
Mais uma vez, mostrando coragem e sensatez, ela decidiu esperar até a manhã seguinte, quando o efeito do vinho, do álcool, já tinha diminuído. Nabal estaria mais sóbrio para entender o que tinha a dizer, mas também poderia ficar mais agressivo. Ainda assim, Abigail foi até a ele e contou tudo. Sem dúvida, ela esperava uma reação explosiva, talvez violenta, mas Nabal ficou tão envergonhado que ficou imóvel. 1 Samuel capítulo 25, versículo 37. E o que aconteceu com Nabal? E o que podemos aprender sobre todo tipo de tirania ou abuso cometido nessa família? O que estava acontecendo com aquele homem? O coração dele ficou morto dentro dele e ele próprio ficou como uma pedra. Pode ser que tivesse sofrido uma espécie de derrame, mas o seu fim veio em 10 dias depois, e não apenas por causa de um problema de saúde. O relato diz que Deus feriu a Nabal, de modo que morreu. Lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo 38. Com essa execução justa, o casamento de Abigail, um verdadeiro pesadelo, chegou ao fim. Embora hoje Deus não faça execuções milagrosas, esse relato é um bom lembrete de que ele fica atento a todo tipo de tirania ou abuso cometidos em família. No seu próprio tempo, Deus sempre traz justiça. Leia Lucas capítulo 8, versículo 17. Além de ser livre de um péssimo casamento, Abigail recebeu mais uma bênção. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou mensageiros com uma proposta de casamento para Abigail. Ela respondeu: eis a tua serva, como serva para lavar os pés do servo do meu senhor. Fica evidente que a perspectiva de se casar com Davi não mudou o seu caráter. Ela até mesmo se ofereceu para ser serva e lavar os pés de Davi. A seguir, lemos que Abigail mais uma vez se apressou, mas agora para se preparar a fim de ir ao encontro de Davi. 1 Samuel capítulo 25, versículo de 39 a 42. E encerramos aqui, mas isso não foi um final de conto de fadas. A vida de Abigail com Davi nem sempre seria fácil. Davi já era casado com Ainoã, e apesar de Deus permitir naquela época a poligamia, isso com certeza apresentava seus desafios às mulheres fiéis daquela época. E Davi ainda não servia a Deus como rei. Muitos obstáculos e desafios teriam pela frente de ser superados antes disso, mas à medida que Abigail ajuntou-se e apoiou Davi durante toda a sua vida, dando-lhe mais tarde um filho, ela pôde ver que tinha um marido que a valorizava e protegia. Certa vez, ele chegou até a resgatá-la de sequestradores, lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 e 19. Assim, Davi imitou a Jeová, a Deus, que ama e valoriza as mulheres discretas, corajosas e fiéis. A paz do Senhor, até a próxima história. Sabe qual é? Débora, a juíza. Até o próximo estudo.